Está no ar mais um Duplicast, o podcast da Duplicar. Eu sou Maurício Venhal, estou aqui hoje na cidade de Chapecó, no Bar do Boca, que quando entrei aqui achei que era um campo de futebol. Se tivesse o barulho da torcida, eu acho que eu ia começar a dar tchauzinho, porque, cara, muito legal a estrutura. E hoje a gente veio aqui para uma ocasião especial, né? Estou aqui com pessoas de muita bagagem, pessoas que sem dúvida alguma têm histórias muito interessantes, né? Experiência para passar para a gente, principalmente no mundo do futebol. Eu estou aqui hoje com o Celso Rodrigues e com o nosso amigo Itacir Rafaeli, né? Vamos compartilhar um pouquinho da vida deles. Seu Itacir, boa tarde, seja bem-vindo. Celção, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, rapaziada aí. O Júnior, o André, que estão presentes aqui conosco. E agradecer, né, pelo convite. Uma satisfação de estar participando do podcast. E como tu falou, que é uma estrutura bacana, cara. O Bar do Boca, né, que é uma estrutura muito bacana, recebe a população aqui de Chapecó, como também a da região. É um lugar que respira esse futebol aqui. Sem dúvida alguma. Para quem é amante da bola, né? Tá no local, acho que é o lugar certo. O lugar ideal é esse daqui. Sem dúvida. Itacir, seja muito bem-vindo, campeão. Obrigado, Maurício. Obrigado, Celso. Passar a palavra para mim, né? A parte da história eu já fui até radialista, né? Mas isso não vem ao caso aqui, mas microfone é minha praia. Eu queria dizer que é uma satisfação estar entre amigos aqui. Entre amigos a gente só joga a conversa fora e coloca da boca para fora aquilo que a vida nos deu, que a vida nos ensinou. E muito da experiência que a gente tem de estrada, de amizades, de futebol. Estamos aqui nada mais, nada menos para colocar em dia algumas fofocas, digamos assim, que no meio da nossa boleiragem, de nossos amigos, a gente conversa. Estamos aqui para nos mostrar naturalmente o que somos, para que viemos, enfim. É bater um bate-papo assim, deixando de lado o microfone, mas ao mesmo tempo usando ele para nos comunicar com vocês que estão do outro lado e que vão receber a nossa mensagem aí. Então eu queria dizer aos amigos que estou bem à vontade e exigir que os amigos também se sintam à vontade, que o microfone não assuste ninguém de nós e que a gente coloque aqui, daqui, para quem vai nos receber a imagem do outro lado aí, a nossa simplicidade e os nossos testemunhos e as nossas andanças por esse mundo da bola, da vida, das experiências e dos negócios. Então eu queria dizer que estou à vontade e assim exijo dos companheiros aqui que fazem parte da mesa. Seu pedido é uma ordem. A gente está aqui para falar de algo que todo mundo, ou quase todas as pessoas amam, né? Que é o futebol. E antes da gente iniciar, antes da gente dar início, eu queria fazer um pedido especial para o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo nesse momento, né, para que nos acompanhem, principalmente o pessoal do YouTube, para que curta esse nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, porque assim, né, os algoritmos farão com que o YouTube apresente para vocês conteúdo sobre futebol, né? Ele vai entender que você curte isso e também sobre o trade esportivo, que é algo que está no nosso sangue e que a gente também vai poder compartilhar um pouquinho. Celção, cara, satisfação, né, de verdade, você é uma pessoa que tem uma experiência grande no mundo da bola. E aqui no nosso canal a gente já entrevistou atletas, ex-atletas, né? Pessoal que é envolvido com marketing, divulgação, organização. E hoje a gente está tendo o prazer, você está sendo o primeiro treinador de futebol. Então eu quero dizer que eu como CEO da empresa, né, estou muito feliz, toda a equipe está aqui engajado em fazer um bom trabalho e sem dúvida alguma ter você conosco, né, uma figura ilustre aqui na cidade de Chapecó que tem histórias tão bonitas e vai estar inaugurando aí a grande fileira de treinadores que vão passar por esse podcast. Obrigado. A responsabilidade é muito grande, né? Ser o primeiro, então, né? Que outros virão aí. Mas é legal, cara. É legal a gente poder sair do dia a dia nosso aqui, que a gente, me referindo ao futebol, sim, e poder trocar uma ideia diferente, principalmente com essa pessoa ilustre aqui, né, Itacir, a figura, que realmente é uma lição de vida poder conversar com ele, né? Então, a gente se sente privilegiado, mas sabendo também de uma responsabilidade muito grande, sim, e que a gente também possa estar agregando aqui ao teu programa. Sem dúvida alguma. Eu queria começar falando do início, né? Porque hoje a gente percebe, ou melhor, antigamente a gente percebia que as crianças, os meninos principalmente,
E hoje está muito mais diversificado, a mulherada também mandando muito bem no campo, e até vale destacar que a Duplicar é apoiadora do futebol feminino. Mas antigamente tu perguntava para uma criança qual era o sonho dela, jogador de futebol. Jogar futebol. Então eu queria saber do início como foi a tua carreira, quando foi que você entendeu que você queria o futebol para sua vida? Bom, Marcos, eu não fui diferente, né, dessas crianças que tu comentou e de tantas outras que virão, que tem um sonho, um desejo de se tornar um atleta profissional. Então, voltando num tempo, não tão longo, mas um tempo aí, tive sim esse sonho de criança e pude ter a oportunidade de realizá-lo. Sou gaúcho de Cachoeira do Sul, a quase 200 quilômetros de Porto Alegre, onde toda a história começou, né? E com muito orgulho, né? Ser cachoeirense, né? Um abraço para Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Né? Principalmente o... Costuma dizer que eu sou gaúcho tanto a pé quanto a cavalo, né? Os meus amigos aí me conhecem por isso, né? Sim, com certeza. Tudo teve um início em Cachoeira do Sul, né? Comecei nas categorias de base na época do Cachoeira Futebol Clube e ali surgiu a oportunidade de disputar um campeonato estadual e onde nós enfrentávamos a dupla Grenal, né? E acabei fazendo um jogo muito bom contra a equipe do Internacional naquela época e o pessoal do Inter acabou gostando do que eles viram e me convidaram a fazer parte também da equipe do Internacional, onde eu me transferi para Porto Alegre e aí começou toda essa história. Com que idade foi isso? Foi com 15 para 16 anos, 14, 15 anos e tive esse convite para ir no ano seguinte para a equipe do Inter, né? Através do falecido, né? Eternamente um amigão, Jorge Andrade, que acabou levando para dentro do Inter, dentro do Beira-Rio. Ali começou toda a minha história esportiva. Ali eu comecei a realizar não só o meu sonho, mas também de meus pais, principalmente a minha mãe, né? A falecida mãe, porque colorada doente, não, sou de uma família, né? De colorados. E tendo essa oportunidade, né, como criança, como adolescente, me descobrindo, né, como adolescente, naquela época com 14 para 15 anos, integrando as categorias de base do Internacional, para mim estava vivendo um maior sonho, né? E aí pude, né, desfrutar desse sonho durante um bom tempo ali e tudo começou através disso, né? E aí você vai realizando esse sonho, você vai gostando, pegando gosto, vai treinando, vai jogando e aí vai abrindo as portas, né? A partir dali eu também sempre comecei a minha carreira, né? Fiquei anos ali no Beira-Rio, a partir do momento que eu saí da equipe do Inter, já fui para uma equipe também de Porto Alegre, que é o São José, comecei uma história também ali no profissional e aí eu segui pelo interior do Rio Grande do Sul, né? Tive a oportunidade de ser profissionalizado, né? Quando nós estávamos no Inter, o goleiro Benítez, né? Era o preparador de goleiro profissional. O Benítez tinha uma relação muito boa na época com a diretoria do Inter. O Benítez havia ido para a equipe de São José e levou alguns atletas da base do Inter e entre esses atletas eu fui. E ali a gente começou uma história juntos, né? Do São José, a gente fez anos de campanhas maravilhosas, já passamos. O Benítez depois já foi para o Glória de Vacaria, já levou também. Aí começou toda a história. Comecei a rodar o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Bacana, show de bola. E o querido Itacir já pisou no gramado, foi só no amadorismo igual eu? Como foi? Eu pisei no gramado já, eu tive o privilégio de estudar em Colégio Agrícola, município vizinho aqui em Concórdia, né? E como eu destaquei dentre os atletas que jogavam no clube do colégio, né? Na época existia a Sadia e Guaicurus. Eu tive a oportunidade de jogar no Guaicurus, que era o clássico local da cidade. Hoje nem Guaicurus nem Sadia existe mais, existe o Concórdia, né? Está brilhando aí na Série A do Campeonato Catarinense. Vamos falar sobre o Concórdia, inclusive. Com um projeto muito bom, ambicioso, com categorias de base, com centro de treinamentos, tudo meio organizado. É um clube que escrevam aí, promete para um período aí de uns 5 anos, vem com força no estado de Santa Catarina, mais uma força assim, muito forte, brigando no oeste catarinense. E aí optei, logicamente, como a gente jogava praticamente um amador, né? Optei por seguir a carreira de
de estudar e seguir uma outra carreira no meio não esportivo, mas tive boa experiência, tempo de mais novo, joguei no Guaicurus, como eu falei, mas não segui carreira, lógico, e segui outro caminho aí que a vida me destinou. Hoje no meio comercial, no meio empresarial aí, graças a Deus, com sucesso. Tem se destacado em outras áreas, né? Sim, sim. Eu acabei abdicando do sonho da carreira por falta de orientação, né? E também por uma questão física, né? Tive um probleminha no joelho com 14 anos, então foi muito precoce, muito cedo. E aí aquela história, né? Pouca instrução, acabei seguindo também pro lado dos estudos e tive que virar homem muito cedo. Sim. Virei homem muito cedo e hoje sigo também nesse mundo empresarial. Mas, Celção, você tem... A gente está na cidade de Chapecó, né? E a gente tem não tem como iniciar isso ou prosseguir sem falar da Chapecoense, né? O clube que você tem história também. Queria que você comentasse um pouquinho como foi a chegada, o que você encontrou e quais foram os passos, né, que você seguiu dentro da Chape. Eu diria mais assim, você começou na Chapecoense como atleta, como treinador de categoria de base, como é que foi o teu começo saindo do Rio Grande do Sul e adentrando em Santa Catarina? Como eu falei, minha vida toda foi direcionada sempre dentro do futebol, né? Eu como atleta, como eu joguei no Rio Grande do Sul, depois vim jogar em Santa Catarina, joguei algumas equipes aqui de Santa Catarina e entre essas equipes, né, a Chapecoense. Então, eu fui atleta da Chapecoense, né, e após eu jogar na Chapecoense, eu joguei mais 2 clubes aqui no estado e assim mesmo eu já fiquei residindo em Chapecó, onde eu conheci a minha esposa, né, aqui, que ela é natural aqui de Chapecó. E aí, como eu já estava mais para encerrar minha carreira do que iniciar a carreira, e eu já vinha me preparando para isso, para trabalhar no futebol, fui terminar meus estudos, né? A partir do momento que eu decidi que era isso que eu queria. Encerrei a carreira, retomei meus estudos, me formei em Educação Física, eu sou formado em Educação Física, e logo em seguida, como eu fui atleta da Chapecoense, atleta do técnico Agenor Piccinini, e logo em seguida eu ainda estava acabando de me formar em Educação Física e tive o convite do Agenor Piccinini para trabalhar com ele na Chapecoense na comissão técnica. Aí começou toda uma outra história. Eu encerro uma carreira de atleta profissional de futebol e já dou início a uma carreira de técnico. Ou seja, já comecei aquilo que eu almejava lá atrás, quando eu estava jogando ainda, eu pensava que de alguma coisa ou outra eu iria trabalhar no futebol. Não sabia ainda, né, porque eu estava jogando, mas a partir do momento que tomei a decisão de encerrar, de ir buscar os estudos, me formar e ter o convite do professor Agenor para integrar a comissão técnica dele dentro da Chapecoense, era a cidade que eu estava residindo, o clube que eu tinha um carinho muito grande, e tenho ainda, né, e então deu o útil ao agradável, né? Comecei uma nova carreira, comecei como auxiliar técnico do Agenor Piccinini e depois ainda trabalhei nas categorias de base aí da própria Chapecoense e integrando também a equipe profissional. Então, como naquela época a Chapecoense não tinha calendário para o ano todo, a gente fazia o estadual, depois fazia o trabalho, fazia o primeiro trabalho no profissional e depois fazia o trabalho nas categorias de base, né? E graças a Deus aí também fizemos um trabalho bacana na categoria de base, revelamos alguns atletas e isso deixou a gente bem satisfeito, né? E depois, né, foi surgindo as oportunidades dentro, né, da própria Chapecoense de estar integrando outras comissões técnicas e acompanhar a evolução também da nossa Chapecoense, né? Fiz parte aí de comissões, né, técnicas que foram vitoriosas, comissão que tenho relação de amizades até hoje, que sou grato também, sou muito grato a todas as comissões, a todos os treinadores que passaram aqui, que eu pude aprender com eles também, né? Tudo que eu conseguia absorver deles, através dos ensinamentos que eles passavam, eu trouxe para mim, para colocar dentro da minha carreira hoje, né? Então,
a gente sempre está aprendendo e para mim foi uma escola muito grande poder ter tido essa oportunidade de trabalhar com esses treinadores que passaram, e nós conquistamos, né, juntos algumas coisas dentro da Chapecoense importantes, que foi a campanha que a gente fez ali, principalmente da Série B para a Série A do Campeonato Catarinense de 13, ela veio na sequência, né, de D para C, de C para B. Sim. E de B para A, né? E tive a oportunidade também naquele primeiro ano de Série A, tive a oportunidade de comandar a Chapecoense nos momentos mais difíceis, que foi quando eles estavam em zona de rebaixamento. Eu, juntamente com a comissão técnica, grupo de jogadores, assumimos esse desafio e fizemos um trabalho que foi bacana, que já no primeiro a gente já tirou ela da zona de rebaixamento e deu sequência aos trabalhos, né, como comando, aí depois saí novamente, aí vem um outro profissional, e aí depois eu entro novamente no lugar desse profissional e acaba salvando ela no final de um rebaixamento, que os últimos jogos de 2014, naquele Brasileirão, estavam bem difíceis, e muitos andavam, né, a Chapecoense como rebaixada, e seria difícil a sequência, porque um rebaixamento já no primeiro ano, com as condições que na época tinha, totalmente diferente do que é a própria Chapecoense hoje, né? Sim. Mas no primeiro ano foi importante isso, porque ela conseguiu se manter, né, durante muito tempo, aí, 5, 6 anos disputando uma Série A de Campeonato Brasileiro, e isso foi importante. Então essa foi a nossa parcela de colaboração durante todo esse tempo, né, como atleta. Sim. Onde também nós disputamos na época 2000, 2002 uma seletiva, e tiramos ela também de uma situação de rebaixamento, e ela fomos campeões dessa seletiva, e participou naquela época, era diferente a competição do que é hoje, participou do outro grupo, né, do Campeonato Catarinense, e se manteve. E a partir de 2006, 2007, nós começamos a trabalhar dentro de uma comissão técnica e ter uma história vitoriosa, uma história bacana dentro da Chapecoense, que veio com esse trabalho no primeiro ano de Brasileiro, salvando no rebaixamento, e ela tendo a sequência dela. Era o que eu ia falar, o que fica na nossa memória, o que tem na nossa memória, foi justamente essa contribuição que você, juntamente com a comissão e os atletas, tiveram em 2014, livrando, né, a Chape do rebaixamento. E a Chape, inclusive, figurou entre os clubes que nunca tinham caído, né, se juntando com o Flamengo, com o Santos, se eu não me engano, São Paulo também. E a Chape estava lá no grupo seleto. Eu vejo que é uma história, além de bonita, grande, né? Você tem ideia de quanto tempo você esteve envolvido com a Chapecoense? Como atleta e também como treinador? Todos, eu fiquei eu cheguei em Chapecó, né, em 2001 para 2002, e essa minha história como atleta ela se deu no ano de 2002. E tem um detalhe, depois de ser atleta da Chapecoense, também tive a oportunidade e o prazer em jogar no outro clube profissional que na época existia em Chapecó, que era o Atlético Clube Chapecó. Tive a oportunidade também naquele ano de jogar no Atlético e fazer toda uma história, uma vida dentro da cidade de Chapecó, né? Hoje eu sou residente aqui desde aquele ano. Então a minha história com a Chapecoense ela iniciou desde 2002, quando fui atleta. Bastante tempo. E ela se encerra em 2017, quando eu optei por, né, seguir carreira solo, né? Na verdade, né? Já havia recebido outros convites em outras épocas de ir para a estrada, né, ser treinador, né, de outras equipes, recebi os convites, mas por ter muito ligado à Chapecoense, acabava dizendo não, né? E eu, né, então a partir do momento que houve tudo o que aconteceu dentro da Chapecoense, principalmente a tragédia, me fez repensar algumas coisas, né? Então ali a partir daquele momento tomei a decisão de seguir uma carreira solo, querer realmente ser técnico, e aceitei novos desafios, fui em busca de outros desafios para minha carreira, e graças a Deus consegui. E sou muito grato, né? Sou muito grato à Chapecoense, que foi onde ela me deu um suporte para que eu pudesse desenvolver toda essa parte minha de amadurecimento, de experiência, tanto na categoria de base como no profissional, e depois tomar a decisão, optar por seguir uma carreira que ela é tão difícil, é muito competitiva, né? Essa carreira de técnico,
mas eu sabendo que era por conta e risco meu, Sim. mas eu queria arriscar e eu não me arrependi. E fica o registro, né, do nosso carinho que a gente tem pela instituição chapecoense. Amigos da mesa, eu acho que o papo aqui está muito assim, muito formal e o Celso não está soltando a língua. Eu acho que nós temos aqui na mesa o Celso, e ele não está querendo falar, mas eu lembro, e lembro muito bem, eu não sei, eu não vou duvidar de outros treinadores, mas eu acho que não passou pela Chapecoense um treinador que deu uma goleada no Fluminense, por exemplo, no Rio de Janeiro, e meteu 4-1, me corrija o Celso, não sei se foi no Maracanã ou no outro estádio, mas está aqui o Celso, que pode nos confirmar esses dados aqui. Então ele está escondendo um pouquinho o jogo, mas ele tem muita história mais bonita para contar. Queria que tu nos contasse sobre essa passagem, os bons resultados que tu conseguiu com a Chapecoense na Série A, que fez com que ela não caísse para B na época. Outra pergunta, eu sou conhecedor de que muitos bons atletas que hoje desfilam em grandes clubes brasileiros passaram pela mão do Celso. Eu gostaria que ele falasse alguma coisa nesse sentido. Não, é isso que eu falei, foi realmente uma troca muito bacana, assim, né, de experiência. Eu sou torcedor, não escondo isso, sou torcedor de Chapecoense e tenho um carinho, uma simpatia enorme e fico triste também, como todo torcedor quando ela perde, né. A gente teve, sim, claro, eu estava somente resumindo, né, a situação nossa dentro da Chapecoense. Então eu lembro muito bem que aquele ano, né, a gente veio de um estadual ruim, um estadual complicado, onde quase fomos rebaixados no estadual, tivemos que disputar um hexagonal, que era assim, aquele ano, 2014, 4 equipes classificavam para disputar o título e as outras 6 equipes disputavam um hexagonal para ver quem seria o rebaixado. E a Chape passou uns perrengues naquele hexagonal e logo em seguida já deu a sequência para o início do Brasileirão, né, debutando no Brasileirão. E as primeiras rodadas foram ruins assim, em termos de resultados. E a direção optou por, né, trocar o comandante técnico, um técnico que veio numa ascensão, um técnico que tinha vindo, né, de acesso, uma campanha bacana dentro do clube, né, de C para B, de B para A. E infelizmente começou mal o estadual e houve essa troca. E aí foi onde eu cheguei, por ser, né, o auxiliar do clube. E aí, já na primeira oportunidade, no primeiro jogo, lembro que nós, né, a decisão da diretoria de trocar o técnico é porque já estava ruim, estava na zona de rebaixamento. Nós éramos o lanterna naquele momento. E quando houve, né, a troca pelo nosso comandante, após uma rodada de meio de semana para jogar no final de semana, então pegou todo mundo de surpresa, foi trocado de supetão na quinta para sexta, se eu não me engano, quinta para sexta, e já ter que trocar tudo, e já no sexta-feira, sábado não dá tempo para trocar, e no domingo tu tem o Palmeiras pela frente. O Palmeiras com uma equipe maravilhosa, que era naquele ano também. E nós numa situação, né, complicada, sendo lanterna na competição, perdendo o nosso comandante, né, o técnico, onde existia uma relação de amizade, uma relação de integração, de profissionalismo muito grande com aquele grupo, e o grupo sentiu o baque. E aí chega, né, a direção me coloca nesse jogo, e a gente vai, conversa com os jogadores, não tem nem tempo para fazer muitas coisas, mas vai na base da conversa e somente alguns posicionamentos. E nós conseguimos uma grande vitória diante do nosso torcedor, que foi aqui na Arena Condá, em cima do Palmeiras, por 2-0. E esse resultado já fez a gente respirar, já subiu um pouco na tabela, né? E aí logo em seguida, no meio de semana, a gente perde para a equipe do Internacional Porto Alegre, lá em Caxias, e volta no final de semana seguinte, né, no domingo, volta para jogar em casa contra o Bahia. Também um jogo difícil, complicado, mas aí, né, a gente já tinha um tempinho mais de conversa, um pouquinho mais de trabalho, e também conquistamos uma vitória em frente ao Bahia. E aí essa vitória ela já tirou da zona de rebaixamento. Credenciou. E aí veio a parada, após essa rodada desse final de semana que a gente venceu o Bahia, veio a parada para a Copa do Mundo. E aí onde a diretoria da Chapecoense teria um tempo hábil para buscar um profissional, um técnico, para assumir. E aí nesse meio tempo, nessa parada,
foi difícil de encontrar porque muitos técnicos achavam que realmente por ser a debutante, ser a novata na competição, a Chapecoense, talvez iria rebaixar e poderia, de repente, de certa forma, né, manchar o trabalho deles. Muitos técnicos que foram procurados recusaram o convite de assumir ela naquele momento e a gente deu uma folga, voltamos à folga e eu fui ficando, permanecendo e trabalhando. Bom para a Chape, né? E aí a gente foi. Bom para a Chape, ele ficou. Ganhou os dois logo lados. Em seguida a gente voltou, a gente sai, né? Encerra assim, a primeira parte do estadual, do Brasileirão, com 2 vitórias e uma derrota em 3 jogos, onde livra já da zona, já tira da zona de rebaixamento. E a reestreia, podemos dizer assim, no Brasileirão, ela já volta com um jogo difícil pra caramba, que foi contra o São Paulo no Morumbi, né? E aí também nós vamos lá, a gente conquista uma vitória em cima de São Paulo, lá no Morumbi. Ganhou do Palmeiras, ganhou do São Paulo. Então foi uma coisa bacana, assim, ganhamos de 1-0. Eu lembro a repercussão que deu, que a gente conseguiu montar uma estratégia muito bacana e deu resultado, né? Porque a equipe do São Paulo, uma equipe maravilhosa na época, né? Um grande comandante, até meu amigo, Muricy Ramalho era o técnico, uma equipe formidável e 45 mil pessoas no mínimo tinha naquele dia no Morumbi, empurrando a equipe do São Paulo. E a gente foi com um pezinho no chão, com humildade, a maneira que sempre foi de trabalhar. E uma estratégia onde a gente conseguiu um grande resultado e ali a gente seguiu, né? Na saída para o intervalo, Camilo bem que avisou. Mas a gente está com uma proposta de jogo bom. Se a gente tem uma oportunidade de matar o jogo, bom para nós. Roubada de bola e depois só toques de primeira até Ricardo Conceição fazer o gol da Chapecoense. Olha a chegada ali pelo meio. Gol! É da Chapecoense, Ricardo Conceição. O abraço de Muricy Ramalho em Celso Rodrigues antes do jogo foi de boa sorte. No final, poderia ser de parabéns. A proposta de jogo deles era muito bem feita. Conseguiram encaixar alguns contra-ataques e se defenderam muito bem. Fazia tempo que eu não vi um time se defender tão bem. Nós não conseguimos passar a defesa toda. E aí foi cada vez que vinha os resultados e a dificuldade da diretoria arrumar um técnico e foi cada vez ficando mais e a gente dando trabalho e fazendo assim, conseguimos, né, outros grandes resultados, né? Também vencemos o Flamengo do Vanderlei Luxemburgo aqui na Arena Condá. E tudo isso aconteceu. Todos os resultados, né? Então foi bacana, foi uma coisa legal e depois, né, mais na frente, não só de vitórias, né, mas também teve as derrotas e em uma dessas derrotas a direção optou também em tirar e trazer um outro profissional, né? Justo, achou um outro profissional no mercado, acabou trazendo, a gente deu uma sequência boa de trabalho, os resultados depois acabaram não acontecendo da maneira como era esperado e houve novamente mais chegando para o final de brasileiro. Então, na minha época, quando eu saí do comando técnico, nós estávamos mais ou menos, não me recordo muito bem agora, mas era 13º, 12º, se não me engano. 11º, e aí depois ela volta à zona de rebaixamento. A direção optou por trocar o comandante e colocou. Era nos últimos 4, 5 jogos finais, onde praticamente todos estavam dando que realmente aí sim estava confirmada o rebaixamento no primeiro ano de Série A da Chapecoense. Então, nós assumimos mais uma vez com a comissão técnica, os jogadores e fomos para uma missão muito difícil, né, que era enfrentar o Fluminense lá no Maracanã, respondendo a tua pergunta. Então, assim, era no Maracanã e o Fluminense brigando por Libertadores. Nossa. E nós dando a vida para sair do rebaixamento. Um empate, com uma combinação de resultados, nós estaríamos rebaixados. Senhores, temos na mesa um treinador que desfilou no Beira-Rio, no Morumbi, no Maracanã, ganhando. Querem mais? Será que o homem entende futebol? E aí montamos também uma estratégia e fomos, né, enfrentar o Fluminense no Rio de Janeiro. Maracanã lotado, né, esperando o Fluminense carimbar o passaporte, a vaga da Libertadores daquele ano.
E nós, para a sobrevivência, nós Era a última rodada? Não era a última rodada. Esse era o jogo que eu tinha reassumido. Eu assumi nesse jogo, novamente, porque nós vimos de uma sequência de derrotas. Sim. E acabamos perdendo um jogo em casa, se eu não me engano, agora foi por Vitória da Bahia. E aí, naquele dia, a direção optou por trocar o comando, tirou o profissional que estava, que era o Jorginho, né? E aí coloca eu de novo, e mesmo sabendo que podia, né, ser rebaixado. Então a gente montou uma estratégia, foi bacana pra caramba, eu lembro muito bem assim, a viagem tranquila, que a primeira coisa foi bater um papo com os jogadores aqui, tirar o peso e a responsabilidade de tudo isso, que os resultados que vinham acontecendo e os que poderia acontecer para frente, mas que nós poderíamos sim mudar a história de cada um e a história do clube, e que eles acreditassem e confiassem nisso, e foi dessa maneira que a gente foi. Né? Então montamos uma estratégia bacana lá para enfrentar o Fluminense, e foi bacana, cara, foi bacana porque foi aqueles caras, o que eles jogaram, o que eles brincaram de jogar dentro de campo, assim, e nós acabamos vencendo o jogo lá por 4-1. E aí complicou, e daí tiramos a chance do Fluminense de disputar a Libertadores, e respiramos e voltamos para casa. E isso foi no jogo no meio de semana, não me recordo bem. E voltamos meio de semana, vencemos o Fluminense no Rio, lá no Maracanã, voltamos para casa, onde nós enfrentaremos a equipe do Botafogo em casa. E acabamos vencendo o Botafogo. Normal. 2-0. Isso aí não é novidade. E ali aquela vitória nossa. Tô só esperando ele falar aqui que tinha ganhado o Botafogo. Acabou falando. Então foi uma coisa bem assim, parece surreal, mas uma coisa Cara, que incrível. bacana, assim, incrível. Porque nós vencemos um Fluminense, olha bem, um Fluminense, e o empate rebaixava nós. Aí a gente vem para casa, para Chapecó, onde recebe a equipe do Botafogo, também lutando pelo escapar do rebaixamento, e nós ainda, né, a água no pescoço, nós ainda brigando para fugir do rebaixamento. A gente conquistamos a vitória em cima do Botafogo, 2-0. A gente escapa realmente, aí confirma 100% que nós escapamos do rebaixamento e acaba rebaixando o Botafogo. Sim, eu ia fazer esse comentário. Então, ano difícil para nós. As duas coisas estão bem difíceis assim. Nossa, mas né, os atletas daquele ano, assim, tem os parabéns todos para eles, porque o que eles fizeram, principalmente nessa reta final, principalmente no jogo do Fluminense, depois jogar em casa com o Botafogo, e a gente sabia que não podia tomar gol, que podia perder um jogo e aquilo ia causar um rebaixamento. Então nós estávamos sempre assim, a corda esticada, né? Então foi bacana, conseguimos resultados expressivos, e aquele resultado do Botafogo que ele já deu um respiro, praticamente, né, carimbamos o nosso passaporte para 2015 na Série A brasileira. Então, para você que é torcedor da Chape, quando vê esse homem na rua, abraça, beija o pé, beija a mão, e sem dúvida alguma você foi responsável, junto com todo o elenco, por manter o clube na Série A e em 2015 poder novamente estar na elite do futebol, né? O Itacir falou sobre revelar jogadores, né? E tem um deles em especial, que é o Johan, né? Que ele marcou um gol também contra o Botafogo, onde ele, característica dele, né, entrada da área, ele puxa da esquerda para a direita e bate colocado, um golaço inclusive. E hoje tá muito bem, obrigado, né, no Atlético Mineiro. Tá no Bragantino? Red Bull Bragantino. Então tá muito bem, obrigado, continua. E eu queria que você comentasse um pouquinho como é essa situação. Isso. E a responsabilidade de inserir uma promessa, né, colocar esse cara dentro do campo e fazer ele ficar tranquilo, porque é preciso realmente chegar lá e fazer acontecer, porque é a vitrine, né? E um gancho também nessa mesma pergunta, Celso. Todo treinador tem um treinador o qual o treinador se inspira. Você também não deve ser diferente. Eu queria que você falasse alguma coisa nesse sentido. Primeiro assim, falando da questão do povo aqui, né, do nosso povo chapecoense, né. Cara, eu sou grato às pessoas aqui de Chapecó e da região, né, mas se tratando de Chapecó, porque sempre me trataram com carinho, com respeito, né, até hoje, né. As pessoas me encontram na rua, param para conversar,
principalmente quando a Chapecoense, né, vem num momento ruim, eles param, conversam, professor, o que está acontecendo? Professor, tu tem que estar lá, volta para a nossa chapa. Então eu sempre tive um carinho muito grande do povo, da torcida de Chapecó, e assim também, né, tenho um carinho enorme por eles, um respeito enorme pelo povo de Chapecó, porque me acolheu muito bem, torceu, vibrou comigo, ficou triste também quando a gente perdeu alguns jogos, né? Mas o carinho aqui é recíproco, cara. Gosto muito da cidade, gosto muito do povo daqui, e uma amizade que tem com eles, um carinho, um respeito e uma admiração muito grande. O Iorra foi um jogador assim, não só o Iorra, tem outros atletas também que passaram aqui, que desde a questão de base, né? E tiveram a oportunidade também de subir profissional e fazer a sua história. Mas, como tu falou do Iorra, o Iorra tem uma passagem, a base do Iorra, né, ela não começou aqui, o Iorra veio, né, terminar a base dele aqui, que ele teve no Corinthians e veio e terminou a base aqui, estava no profissional nesse ano de 2014 e teve um momento que estadual, término do estadual, início de Brasileirão, alguns atletas foram desligados, né, do clube. E o Iorra era patrimônio do clube, assim como o Dieguinho, né, também era um outro atleta formidável, que vinha da base. Foram desligados e o Dieguinho logo em seguida se arrumou um clube aqui em Santa Catarina, se não me engano, para disputar a Série D, acho que foi o clube de Blumenau. E o Iorra ficou sem clube no momento, mas eu me recordo muito bem que um dia ele me procurou, depois que ele tinha saído do clube, ele procurou para que pudesse, de repente, falar com alguém do Concórdia, para que ele pudesse, de repente, integrar a equipe do Concórdia, que naquele ano iria disputar a Série B do Catarinense, que era a segundona, né, na época. E eu lembro que eu comentei com ele que tinha conhecidos lá, mas que teria que esperar para ver se realmente eles iam participar, né, e que, de repente, poderia fazer alguma coisa para ajudar ele. E aí, depois, com toda a história que eu tinha contado antes, assumi a equipe, a gente começou a trabalhar, e um dia nós conversando, eu, né, meu escudeiro, fiel escudeiro e irmão, né, falecido Anderson Paixão, junto com o nosso diretor, né, saudoso Cadu Gaúcho e o Maringá, toco no assunto dele, né, a respeito dele, que ele é patrimônio do clube, que estava aí buscando e tal. Disponível, né? A possibilidade, de repente, de ele retornar para o clube, que não teria problema, né? E me perguntaram, né, essa direção, se teria algum problema. Bem pelo contrário, gostava do menino, pode trazer. E aí ele volta para o clube, começa toda a história dele. Depois ele nos jogos, né, nesses últimos jogos aí, ele acabou entrando, jogou, né, jogo contra o Cruzeiro aqui, entrou no jogo. A estreia dele foi contra o Cruzeiro, se eu não me engano, aqui depois do jogo do Botafogo. E depois jogou o jogo lá em Goiás. E aí vira para 2015 e aí faz toda a história dele, né, que foi maravilhosa, um menino formidável, excelente família dele, né? E aí começa toda uma história dele dentro da Chapecoense, e aí depois ele sai, vai para o Palmeiras, vai para o Atlético Mineiro, né? Campeão brasileiro, campeão. Sensacional. E hoje ele está no Red Bull Bragantino também, buscando seu espaço, fazendo gols, né? Então é o que ele sabe fazer. Guri formidável, vai longe que eu vejo muita tem, humildade, né, nele, assim, bacana. em campo, é um cara que joga quieto, faz o dele, né? Então, ele tem uma história que, e tu vê que de repente lá atrás, né, era patrimônio do clube, uma joia do clube, que tantos outros também que vieram da base não tiveram as oportunidades que eles tiveram, mas que poderia assim trazer recursos, né, financeiros para o clube, né? E o Iorra foi um desses aí que aí foi resgatado, fez toda a história dele e, nossa, sou feliz pra caramba, torço pra caramba pelo sucesso dele cada vez mais, né? Assim como também teve outros jogadores que passaram na base, né, da Chapecoense comigo e também tiveram uma história, né, na base e dentro do profissional. Alguns chegaram no profissional, tentaram seguir, que é o próprio Dieguinho, né, tentou seguir, outros tantos tentaram e depois encerraram. E aí nós temos também o Groli, né, o zagueiro Groli, que veio, ficou, a gente trouxe ele para dentro da base da Chapecoense, trabalhamos ele na época da base, depois trabalhou no profissional, a gente trabalhou ele e fez toda a história dele, né? Cruzeiro, Grêmio, o Londrina, Ponte Preta, e hoje aí é ídolo no Japão, né? Então é um jogador que também, graças a Deus, a gente também pôde ajudar ele, né? Dentro de campo, né? Desde base e depois no profissional, né? Um outro atleta também é o Fabiano Leisman, né? Que está hoje, se não me engano, na Turquia também, que foi campeão brasileiro pelo
pelo Palmeiras e depois campeão brasileiro pelo Cruzeiro, né? E hoje está seguindo lá na Turquia, né? Então, jogadores daqui da região, jogadores que apareceram aqui para mim na época de base, a gente foi lapidando, trabalhando eles e eles buscaram o espaço com a qualidade deles e hoje estão seguindo a vida deles aí todo com família e seguindo dentro do futebol, né? E isso aí a gente fica feliz por ter colaborado e ajudado também nessa forma, ajudado a Chapecoense e principalmente esses meninos aí, a história deles aí que é bacana assim, sabe? Que quando chegaram aqui dentro, bem humilde, bem simples, e aí tu dá uma oportunidade, tu vê no brilho dele, do olho deles assim, aquela felicidade tá, e quando os parentes, os pais, a família vêm num jogo, tu olhar e ver que eles são realmente felizes porque os filhos estão seguindo um caminho e onde lá que alguém acreditou e deu uma oportunidade para eles. Então isso aí me deixou muito satisfeito, muito feliz nessa trajetória toda assim, e principalmente neles aí que estão seguindo, né? Os recentes assim que estão seguindo o caminho deles aí dentro do futebol. Show de bola. Eu vou dar um chute aqui. Eu acredito que o treinador que você admira, ou admirou, se inspirou muito, foi o Enio Andrade. Errei o chute? Desculpa até, assim, acabei esquecendo de falar para ti. Não, eu tive vários, né? Tive vários treinadores assim que, desde minha época que eu trabalhei com esses treinadores que me chamavam a atenção, a maneira de... épocas diferentes, mas épocas que se aprende também, né? Não, o Enio Andrade dispensa comentário, né? Um treinador que marcou a sua história, né? Dentro do Inter, dentro do Cruzeiro, aí onde passou, né? E se tu puder sempre buscar alguma coisa desses caras e trazer para o teu crescimento é importante. Mas vem desde Enio Andrade, vem Muricy, o próprio, eu citei o nome aqui de Jorge Andrade, que foi um paizão na época, aí, Abílio dos Reis, né? Fui cria de Abílio dos Reis, José Benítez, o goleiro que era ídolo do Inter, e aí vem uma sequência assim, de Agenir Pitinini, Gilmar Dalpozo, Vinícius Eutrópio, Guto Ferreira, Mauro Ovelha, todos os caras que passaram com o qual eu tive o prazer também de trabalhar e aprender com eles, e Jocelino Santos, que foi atleta, e aprendi muito com ele, trocava ideias com ele assim, a respeito de postura de equipes dentro de campo, e ali dentro eu já estava, que nem ele falava para mim, ele dizia, bicho, tu já tem tudo para seguir, a hora que tu quiser, vai. Então, fomos, né, fazendo essa troca de conhecimentos assim, para que a gente pudesse chegar no momento de ter uma oportunidade de poder fazer, né? Então, o mais recente, assim, gostava muito quando era técnico, Muricy Ramalho, hoje pego os ensinamentos do Roger Machado, formidável, inteligentíssimo, né? Então nós temos aqui um produto interno aqui muito bom, temos excelentes treinadores aqui e a gente procura sempre estar buscando alguma coisa, se espelhando nele para o crescimento pessoal e profissional. Incrível, incrível e legal compartilhar isso porque muito se foca em atletas, né? Muito se foca em atletas e hoje a gente está aqui justamente com o objetivo de mostrar um pouquinho o outro lado. E falando em outro lado, eu queria que tu passasse um pouquinho para a gente encerrar o tema Chapecoense. O que você vê de diferente da sua época de atleta para hoje? Assim, o que mudou? Né? Se é só a tatuagem e o cabelo branco ou se tem mais coisas que estão mudadas de lá para cá? Mudou muita coisa, e o ano que vem já vai ser diferente desse ano, né? Porque o futebol é muito dinâmico, ele é muito rápido, está mudando muito, né? Então, claro, dessa minha época aí de atleta, né? Ela mudou bastante, e uma das coisas assim que a gente posso afirmar é o profissionalismo, é o comprometimento, né? Como tu falou, de tatuagem, de cabelo isso, brinquinho disso, era uma época que hoje mais o status, né? Na época, um tempo mais assim, era muito... Eu lembro muito bem assim, ó, para você hoje, naquela época, que eu estava citando que época de Inter aí, Grêmio, uns anos atrás, seja qual for, que tinha as categorias de base, para você, naquela época, fazer parte de um grupo profissional ou você está num banco, num jogo do profissional, você tinha que ser Neymar, Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo, tudo numa pessoa só, para poder estar num grupo, para de repente ser olhado pelo técnico para ir para um banco ou fazer o grupo. Entendeu? Hoje não, hoje a gente costuma dizer que o cara dá um chute para frente e é craque.
Sim. Já tá. Então o futebol ele mudou muito, ele está mais dinâmico, ele está mais rápido. Né? E daquela época, hoje você vê, pegando aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, você jogava no Rio Grande do Sul, você tinha que estar cuidando do cara que estava com a bola e o cara estava sem a bola. Porque tu era agredido, tu nem sabia de onde vinha. Hoje tem câmera espalhada para tudo e está todo mundo vendo. Hoje tem VAR. Naquela época eu ia imaginar que tinha VAR. Tinha uma câmera só, que era que ficava no centro do gramado, lá de cima, filmando. Não tinha nem as de trás do gol. Então já mudou muita coisa, né? Então, mas o principal assim é o profissionalismo, né? E tudo muda, assim, né? Cara. Tudo muda, a gente observa hoje, isso em todas as áreas. E vai mudando cada vez mais, né, cara? Então é evolução. É evolução no futebol. Mas é uma coisa muito bacana, assim, de tu estar vivenciando isso daí, né? Saber que lá atrás era de uma maneira, depois era no meio, e agora já está diferente também do que era alguns anos atrás, assim, poucos, né? 5 anos atrás já era diferente, né? Sim, então, que a chegada do VAR, né, 2, 3 anos atrás já não tinha. Então, vai cada vez mais mudando, assim. Mas o profissionalismo, o comprometimento, a intensidade de jogos, aí ela está muito diferente naquele ano. Até existia isso, mas ele não era talvez percebido, né? A gente ia pegar um atleta que era extrema de velocidade, o cara fazia o jogo dele de velocidade, mas não era uma coisa que chamava a atenção, né? O cara corre. Hoje, naquela época, eu pegava o cara que era mais do drible, mais de pensar o jogo. Hoje é mais intensidade. Sim. Então hoje o cara que é de velocidade, joga na beirada, já chama mais atenção. Entendeu? Uhum. Então, para te ver uns parâmetros que mudou muito, assim, né? E em que posição você jogava? Eu jogava no meio campo. No meio? No meio campo. Não passava ninguém. Começava... Na verdade, eu comecei, eu joguei em todas as posições, né? Uhum. Eu só não fiz a 9 mesmo, referência, mas fiz falso 9. Porque hoje é o falso 9, hoje né? É o famoso. Mas joguei em todas, comecei como lateral mesmo, né? Comecei, depois eu me transferi para meio, comecei a jogar de segundo volante, o terceiro homem de meio campo, e ali fiquei a vida toda por ali. Entendi. E você, muito da sua fala, falava em troca, né, Itacir? Troca de treinador, troca de treinador. E está aqui na nossa pauta justamente pedir a sua opinião em relação a isso. Primeiro, o que tu acha em relação a tanta troca de treinador? Teve até agora uma regra que na mesma hora já acharam um jeito de driblar essa regra, né? De poder trocar só uma vez e tal. Como é que tu enxerga isso e o que tu acha que motiva mais? Sempre é culpa do treinador quando ele é demitido, desligado, ou tem forças maiores aí, uma força empresarial, alguma coisa assim? Até porque assim, né, Maurício, essa regra já caiu, já não vale mais. A regra já caiu. Sim, foi driblada muito rápido. A ver que caiu por causa disso, né? Isso. Sabendo que ia ter trocas, muitas trocas. E sabendo que o treinador sempre é chamado quando o time está em dificuldade, nunca quando está no auge, né? Exato. A questão de trocas, assim, principalmente para nós, a nossa cultura aqui, né, do futebol brasileiro, né? Primeiro se enxerga e percebe-se o resultado e não o trabalho, né? Então o resultado está vindo primeiro, então é tudo imediato. Chegou determinado técnico em determinado clube, assume e já tem que ter o resultado. E não tem por parte de todos, né? De torcedor, de diretoria, até mesmo de uma empresa, não tem aquela paciência para dar um tempo hábil para o técnico chegar, desenvolver, plantar a ideia dele, executar, ser desenvolvido pelos atletas e em espaço curto de tempo. Né? Muitas vezes não tem nem tempo para trabalhar porque passa jogando e viajando, joga, viaja, joga, viaja. Então muitas vezes não tem esse tempo hábil para desenvolver uma ideia, principalmente aqueles técnicos que chegam quando a competição já está em andamento. Houve uma troca de um técnico que começou um trabalho, ou seja, numa pré-temporada, e aí por parte da diretoria teve a convicção de que 3, 4 rodadas não agradou, então troca e vem outra. E aí não dá tempo para treinos. Então é difícil, porque daí se enxerga-se mais o resultado do que o próprio trabalho, né? Então é a nossa cultura do futebol brasileiro, né? De ter as trocas e não tendo o resultado, lógico, vai sobrar para quem? Para o comandante, vai sobrar para o técnico. Assim, e às vezes não é nem o técnico, né? Às vezes o problema não é o técnico, não é o grupo, não é o atleta, mas acaba se tornando sempre quem está na linha de frente, que é o técnico, né? Absorve tudo, né?
principalmente do resultado, porque a ideia dele não foi executada, não teve o resultado e acabou sendo demitido porque o resultado não veio. É excelente técnico, o grupo maravilhoso, mas o resultado não veio. Então, assim, eu falo muito isso, né? Que se observa primeiro o resultado, porque nós somos críticos, né, de resultado, a gente critica primeiro o resultado do que o próprio trabalho. O trabalho fica para segundo plano. Não tem como falar de troca de treinador sem citar o que está acontecendo agora, a grande moda do treinador português. Então, assim, os treinadores estrangeiros estão figurando cada vez mais aqui no Brasil. Eu queria saber o que você acha, se isso preocupa em relação a espaço. Tem bastante time, tem bastante clube, mas todo mundo quer treinar um Flamengo, todo mundo quer treinar um Corinthians, né? Não só pela grandeza, mas pela questão de vitrine. Então, eu queria a tua opinião em relação a isso. Como é que tu encara, né, sendo um profissional da área? Hoje, balizando esses números aí, de 20 clubes da Série A, 13 são estrangeiros. Tira por aí, e tá para chegar mais. Número grande. Lógico, né, virou um modismo, né? Também acho. Virou um modismo. Para ficar claro, eu estava falando acho. aqui, Com né? certeza. Contrata-se um técnico, dá um tempo para ele fazer uma pré-temporada, inicia-se uma competição, 3, 4 rodadas ou um pouco mais que isso, o resultado não veio, troca-se, demite o técnico e a salvação da lavoura é buscar um técnico de fora, um estrangeiro, seja Portugal, argentino, enfim. Busca-se a solução que é um técnico de fora. Espaço para todos, né? O nosso país aqui é maravilhoso, muitas competições, muitos clubes, mas isso se tornou uma moda, né? Então o resultado não veio, corre para a Argentina, corre para Portugal, buscar a solução dos problemas, né? Como tu falou, né, então, assim, hoje aí, né, a maior parte da pouquinho nós vamos ter um campeonato brasileiro com técnicos estrangeiros. Não que eles não são grandes técnicos, não é pelo contrário, que tem trabalho, não é isso que eu estou falando. Eu quero dizer que nós temos aqui nosso produto interno, nós temos excelentes treinadores brasileiros, né? Do mais jovem ao mais experiente, todos eles são capacitados, né? Nós temos a CBF que disponibiliza os cursos, forma treinadores para que eles fiquem, né, nós ficamos melhores, que a gente evolua e isso é bacana porque a gente tem esse mercado aí. Então o que acontece? O resultado não veio, a solução lá fora. Então preocupa porque isso acaba tirando espaço e quanto mais treinadores brasileiros, né, que estiverem desempregados dentro do nosso próprio país, é um brasileiro desempregado, né? Então aumenta a fila dos desempregados, né? Então acho que nós devemos ainda olhar para o nosso produto interno, nossos grandes treinadores temos aqui, porque nós somos, né, o país pentacampeão. Exato. Né, no futebol. Não dá para deixar isso. Não tem como apagar, deixar, né? porque os nossos treinadores, né, nós conquistamos isso. Nós somos pentacampeões com nossos próprios treinadores. E se for olhar fora, né, não tem tanto isso dos treinadores que estão em evolução hoje, né? Então acho que é importante a gente ressaltar isso. Temos sim grandes treinadores, a gente pode citar inúmeros, né, nomes aqui de grandes treinadores, né? Alguns empregados, outros desempregados, né? E aí de todas elas, Série A, Série B, Série C, não interessa. Existe tantos treinadores brasileiros que dependem somente de uma oportunidade, né? Exato. Muitos tiveram a oportunidade passando em clubes grandes, né? Os top, que é o da Série A, outros nem tantos tiveram essa oportunidade, mas que se restrita esse mercado a essa oportunidade, a esses técnicos, porque se busca no mercado europeu, até mesmo sul-americano, que outros treinadores. Entendi. E para você, qual que é o melhor treinador da atualidade aqui no Brasil? Muitos são novos, né? Então não tem nem como medir. Mas para você, quem tu acha que se destaca? Tem treinadores que têm uma metodologia de trabalho bacana, a maneira de trabalhar, essa filosofia de trabalho, uns trabalhos, alguns já conquistaram algumas coisas, já ganharam, outros não, mas não perdem numa comparação, ou não perdem nada para outros treinadores, principalmente treinadores de fora, né? Você falou que tem um carinho pelo Roger, a gente respeita todos, né? Eu, né, respeito todos, quem sou eu para falar, né? Mas respeito todo
esses técnicos de fora que estão chegando, assim como os técnicos, né, que estão hoje aqui, os brasileiros, assim. E sempre vou defender o nosso brasileiro, porque realmente tem uns trabalhos maravilhosos, já conquistaram muitas coisas aqui. A prova disso é o Cuca, né? Conquistou tudo pelo Atlético Mineiro, que chegou no auge da sua carreira, um excelente treinador. Roger Machado, outro treinador excelente. Thiago Nunes fazendo um grande trabalho. O Rogério Ceni vem numa sequência. Carrilho saiu agora também, é um treinador de uma geração nova que vem, entendeu? Então são treinadores assim muito bons que têm capacidade para estar à frente de grandes equipes, como estiveram, né? Saíram e vão voltar, porque roda-se muito nesse mercado e, como eu falei, é o resultado. Não veio o resultado, tira-se eles e coloca-se um outro. Busca-se uma outra solução, mas não diminui em nada a capacidade desses técnicos aí, e tanto outros que tem aí que vem numa sequência boa aí. Como é que você vê hoje o clube empresa, chamada SAF, né? Sociedade Anônima Futebol? Nós já temos aí Cruzeiro, Vasco, Botafogo, vamos falar dos maiores aí, Atlético Paranaense sendo abordado, Internacional também sendo abordado aí. A gente sabe que isso já é uma coisa que na Europa já é meio que normal, isso aí, grandes clubes, grandes investidores. Agora atravessou o Rio, como a gente fala, veio para o Brasil. Como é que você vê isso aí? Colocando no contexto, dentro do clube empresa, a categoria dos treinadores. Você não vê que vindo investimento lá fora, aportando recurso lá fora, o treinador brasileiro vai ter mais espaço, vai ter menos espaço? Como é que você vê essa questão? Se tratando de aporte financeiro, é a solução para alguns clubes, né? Alguém que chega, um investidor que chega, né, através da SAF, comprando o clube, colocando o clube, um aporte financeiro para que o clube consiga honrar, né, as suas dívidas, é uma solução. Agora, se tratando da parte, né, mais técnica, falando do técnico, também pode se tornar um grande problema, porque quem investe, quem vem de fora, quer trazer de repente aquele povo também de fora. Ou seja, trazer toda uma comissão técnica de fora acaba também restringindo, diminuindo também o trabalho dos nossos treinadores brasileiros, né? Então, por um lado, ele é uma solução e de repente ela pode ser um problema se tratando de comandante técnico, né? Sim. Então, a gente vê ali que o que aconteceu com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro... O Ronaldo comprou o Cruzeiro, trocou tudo, trouxe um treinador de fora, já tinha uma comissão, já tinha uma diretoria toda formada para dar sequência, montando grupo já, e chegou a SAF dentro do clube, muda-se tudo, né? Sai diretor, sai a comissão, e aí começa uma outra comissão, que é uma comissão de fora. Então, a solução para o problema é o dinheiro, mas o problema é a comissão técnica. Correto, treinador uruguaio no Cruzeiro, né? O próprio Botafogo já tem um aporte financeiro, já está falando em trazer treinador de fora, né? E por aí vai, né? Diga, Maurício. O Botafogo estava com o Luiz Castro na agulha, aí foi cogitado no Corinthians, deram como certo, teve um jornalista de São Paulo, deu como certo a contratação, no fim caiu por terra, né? Acertou com o Corinthians, né? Não sabemos ainda, porque tudo se cogita no meio esportivo. A mídia põe ele no Corinthians, né? Exatamente, ele não está ainda assinado, né? Isso. E inclusive o investidor master do Botafogo, John Textor, estava ontem na derrota do Botafogo para o Flamengo e estava bem animado. Promete vários reforços, tal. Então a SAF pode sim auxiliar, né? Mas tomara que eles não esqueçam do treinador brasileiro, porque quase não se vê treinador brasileiro fora do Brasil. Mas ao contrário é muito comum, né? Muito treinador argentino, uruguaio, português, espanhol. Teve o próprio Domenech, né? Após a saída do Jorge Jesus, veio passar férias aqui no Brasil, né? Teve que voltar correndo, assim como o Renato Gaúcho também não conseguiu se firmar, né? E essa dança das cadeiras a gente viu agora no início da temporada, né? O Palmeiras, o Abel, o Benfica queria o Abel, e aí o Cuca alegou problemas familiares, saiu do Atlético, né? E aí ficou se cogitando o Jorge Jesus também no Atlético, enfim, deu uma bagunça, né? E no fim veio um turco que ninguém ouviu falar, argentino, né? Para comandar o Atlético Mineiro. Então, assim... o que a gente nota que tem um mercado muito grande, existem muitos treinadores brasileiros no Oriente Médio, né? Parece que o mercado brasileiro para treinadores é muito grande lá, né? Aqui, né?
muita grana, infelizmente. Petrodólares, né? É muita grana envolvida. Já teve mais, né, técnicos brasileiros que trabalharam na Europa e agora está mais restrito esse mercado aí, né? Isso mesmo. A gente vai procurando motivos, vai procurando o que acontece para a demissão de um treinador. E aí, o que eu queria perguntar para você agora, Celso, assim, na tua opinião, qual que é a maior dificuldade hoje em se treinar um time? Às vezes é o tempo, né? Tu tem um tempo para trabalhar, montar a tua estratégia. Jamais imaginava que ele ia falar tempo, cara. Jamais. Sabe assim, tu ter né? Porque, como eu falo, é o resultado, às vezes não te dá isso, né? Então é essa dificuldade que tu vai ter. Tu preparar a tua equipe, né? Tu ter um tempo hábil. Pelo calendário, né, Celso? Até mesmo pelo calendário. E aí não te permite isso, né? Então existe, né? E aí jogo em cima de jogo, viagem, desgaste físico, porque hoje se joga numa rotação alta, uma intensidade muito grande, aí é lesão, aí tu acaba perdendo jogadores importantes. Então é um somatório, né? Para que exista uma dificuldade para te atrapalhar de executar o teu trabalho com precisão. Então é o tempo para te preparar a tua equipe, né? Uma pré-temporada, às vezes não é o tempo que tu tem. Tu não foi contratado, tu foi contratado depois que um técnico foi demitido, então tu já pega a coisa andando, então já é difícil, né? E tendo um tempo hábil, né? Com pré-temporada, tu imagina tu chegar em cima de uma competição que não te dá um tempo para treinar, e viagem, lesão acontecendo. Então é um somatório que vai deixar uma dificuldade grande para te desenvolver o teu trabalho. Entendi. E o clube tem os titulares, né? São 11 atletas. O principal deles é o camisa 10, é o capitão. Queria que você... a pergunta começa aí. É o camisa 10, é o capitão? E se vocês conversam mais diretamente com esses caras, por serem ou o craque do time ou por ser o capitão do time? Ou, a outro lado da história, o cara é craque, não precisa nem falar com ele. Como que é a relação assim do treinador com o capitão do time? O capitão é o que representa o técnico dentro de campo, né? É uma das lideranças, né? Você vai ter a liderança positiva, é o cara que vai puxar, puxar os outros atletas. A referência técnica, vai ter que ter uma referência técnica aqui, ou algumas referências técnicas, né, dentro do teu grupo. E lógico, o capitão está ali para te representar. Ele vai representar o técnico, é um cara que é bem visto ou não, né? Às vezes tem muitas situações que não, mas é um representante do técnico dentro do grupo, que segura, que coloca a ideia para dentro do grupo, né? Uma ideia da comissão técnica, uma ideia de uma diretoria, passa por uma comissão que passa por um capitão, mas que também ela vem, a questão de assim, gerir, a gestão de grupo. Tu não pode simplesmente só direcionar para o teu capitão, ou tu achar que aquele ali é melhor que A, B ou C. Tu tem que dar o tratamento igual a todos. Então tu vai conversar com o teu capitão, tu vai conversar com aquele outro atleta, independente de ele ser a referência técnica ou o líder, uma referência positiva, tu vai ter que gerir teu clube, tu vai ter que ter a gestão de grupo. E aí o mais importante não vai ser só aqueles que estão jogando, vai ser os outros. Aqueles que não estão viajando, não estão indo para banco, os que estão ficando de fora, é esses aí que tu tem que conversar mais, tu tem que dar atenção para esses. Não que os outros não precisam, não. É o grupo. Entendi. É o grupo, tu tem que tratar todos iguais, porque tu vai precisar de todos. Lógico, vai jogar 11, vai entrar mais 5, mas ali vai ter uns que vai representar, que vai ser teu capitão, que vai tomar a frente de algumas situações, né? E muitas vezes o grupo também decide, justamente por ele ser uma liderança, e fecha junto. Então, é a gestão de grupo. Tem que gestar o grupo, teu vestiário tem que estar muito bem gerido para que você não venha a ter problemas. Celso, uma pergunta assim dentro desse campo técnico, já que o Maurício levantou essa bola. Você é defensor de um 4-4-2, de um 3-5-2, você estuda o adversário de escalar teu time, você na tua cabeça, num jogo normal, você sempre tem um posicionamento, jogar em casa jogo diferente, fora diferente, mas o teu perfil você tem dois zagueiros
parados, dois alas, dois laterais que apoiem. Qual é o que você defende no teu esquema tático do jogo? Bom, primeiro... Saiba que nessa conversa está indo além de Chapecó, né? Não. A questão é a seguinte. Você tem que ter uma ideia, uma estratégia, né? Vai ter um modelo de jogo, vai ter que ter. E tu tem a convicção. Eu tenho a convicção. Eu vou fazer isso e faço isso. Eu montei uma estratégia para determinado jogo, acreditando e confiando, e eu falo, tenho a minha convicção naquilo ali, é o meu trabalho, eu vou fazer isso, certo? E acredito nisso aí. O que eu vejo assim, montei, independente de número, né, 4-3-3, 4-2, né, 3-1, enfim, 4-4-2, mas eu tenho a convicção de que vai dar certo e eu vou em cima dessa convicção, trabalho nisso. Eu não posso a todo momento também estar mudando a minha maneira de trabalhar, no caso a montagem de equipe, em determinado momento só por causa do adversário. Eu monto uma estratégia no geral e aí a gente vai se adaptando no jogo. Eu tenho que ter... O meu atleta tem que ter as características para me inserir dentro do meu modelo de jogo. Eu tenho que entender, conhecer a característica do atleta para me botar dentro e montar essa estratégia. Você se considera mais treinador ou mais gestor de grupo? Te peguei agora, hein, Celso? Não. Eu consigo os dois. Eu gosto muito dessa parte do vestiário. Eu gosto muito de ter um vestiário. E é necessário, né? Eu gosto muito disso. Ter um momento do vestiário é blindar o vestiário. Tu tem que ter esse equilíbrio, né? Tu tem os dois. Eu gosto do vestiário e gosto da minha função como técnico, porque é o convívio onde nós, né, a comissão técnica com atletas, tu monta uma família, tu monta um ambiente bacana e tu traz de dentro do vestiário uma harmonia, uma amizade, uma parceria, e tu joga para dentro de campo, dentro daquilo modelo de jogo, dentro da tua estratégia, e aquilo dá o resultado. Você tem que ter o grupo na mão, né, Celso? Então, um não funciona sem outro. Não, com certeza. E aí tu tem um equilíbrio. Não é porque tu vai se dar, eu, falando de mim, né? Vou me dar bem com jogadores lá dentro do vestiário, o momento de descontração, aquilo, que quando eu chegar dentro de campo, o atleta, por ter essa amizade, essa relação, não faço isso, não, é bem diferente. É bem diferente. Lá dentro tem uma coisa, entrou para dentro de campo, meu irmão, o bicho pega, né? Aí eu me transformo em outra coisa. Então existe sempre essa relação, mas que tu traz de dentro do vestiário essa harmonia, essa coisa bacana, essa amizade, e joga para dentro de campo os resultados. Recentemente a gente teve sucesso no clube assim, tendo um vestiário bacana, maravilhoso, uma harmonia, e aí dentro de campo as coisas fluíram bem. Você tem uma história muito bonita no Camboriú, né? É no Camboriú que você... Eu acho que é a última passagem do Celso, que nos corrija se estivermos errados, mas acho que foi no Camboriú a última passagem, né? Isso, e foi uma história bacana, uma experiência com certeza muito boa para você também como profissional. E eu queria que você, de forma, pode ser breve, né? Como que foi estar em um clube aqui fora do Oeste, né? E o que você vê no Camboriú agora para a sequência... agora na elite do Catarinense? Não, foi bacana, cara. Tive uma passada vitoriosa, maravilhosa, né? Lá, né? Pela equipe do Camboriú, que é conhecida como a Cambura, né? Uhum. Fizemos um trabalho, né, juntamente com a comissão técnica, que deu o resultado. Tiramos o clube depois de na fila de espera de 6 anos, né? Tentando, batendo na trave, né? Daí a importância. E veio, né, disputar a elite do Catarinense, né? E é isso que eu estava te falando. Nós tínhamos lá um ambiente maravilhoso, um grupo de atletas, sabe, especial mesmo. E aí nós tínhamos uma harmonia bacana dentro do vestiário e se transformava dentro de campo. E aquela equipe, quando botava assim, hoje não tinha para ninguém, cara. Que legal. Então foi para dentro de campo, aquela parceria, aquela amizade que foi criada no dia a dia do convívio dentro do vestiário, no translado, porque muitos moravam lá em Balneário e tinha no ônibus, né,
que se deslocar até Camboriú. Então isso fez que aumentasse cada vez mais esses laços de amizade entre os atletas e com a chegada também da comissão dentro desse grupo aí de vestiário, junto com uma diretoria, e acabou dando um resultado dentro lá. Aí dentro de um trabalho que vai para dentro de campo, um posicionamento, e daquilo que tu falaste aí de ter uma estratégia, qual o posicionamento, o modelo de jogo, e acabou que eles tiveram tanto esse entendimento e o resultado conquistamos o acesso. E hoje, né, Camboriú hoje né, tá fazendo uma grande campanha dentro do campeonato catarinense e conhecendo aqueles atletas que estão lá, o grupo e os resultados que estão acontecendo. Tem muito para brigar ainda, talvez até pelo título mesmo, porque está num momento muito bacana. Hein? Desde 2021 vem nessa pegada aí e com certeza, se der espaço e der oportunidade, vai chegar na final. Eu acompanhei o seu trabalho no Camboriú, no acesso, Celso, me corrija, mas você sai de um Camboriú com um aproveitamento acima de 90%, me corrija, é isso? Não, foi um aproveitamento bacana, assim, eu acho que não deu tanto isso, mas também não fugiu muito disso daí, né? E foi bacana de ver a cada jogo passar, a cada ponto conquistado, a emoção e cada vez mais confiando e acreditando que era possível, não só o meu trabalho, mas o trabalho de todos, porque estavam todos engajados, envolvidos, para que pudéssemos conquistar esse resultado. Então, a cada ponto, a cada rodada, a gente contava, né, para que chegasse um momento assim, de realmente celebrar a conquista do acesso, que era tão esperado pela torcida, pela direção. E foi uma festa bacana, assim, maravilhoso, o dia que a gente conquistou o acesso. Show de bola. Itacir, prepara aí a tua pergunta final e eu vou largar a minha agora, que o nosso tempo chegou na tampa. Eu queria perguntar para o Celção, o que a gente pode esperar do Celção para o ano de 2022? O que está vindo por aí? Quais são os planejamentos? Olha, após a saída do Camboriú, né, no ano passado ali, mais precisamente ali, a partir de novembro, houve muitas sondagens, né, muitas conversas para que a gente pudesse em 2022 já iniciar esse ano de 2022 no comando técnico de uma equipe. Então houve algumas conversas, não houve o acerto, né, houve essas sondagens, mas infelizmente não houve esse acerto e aí virou o ano. E aí nós estamos ainda mais uma vez, né, esse mês de janeiro, a mesma situação, muita conversa com os estaduais iniciaram e logo já vem o que nós estávamos falando, né? Houve trocas, né, com 2, 3 rodadas já houve troca e aí o meu nome também foi, né, sondado para que assumisse essas equipes, também não houve um acerto, mas agora a gente está num processo de conversa novamente com outras equipes aí, esperando sim que a gente possa tão logo voltar, né, a trabalhar, fazer aquilo que gosta e que sabe fazer, que é estar comandando uma equipe. Então tem uns projetos bacanas, tem muita conversa, né, dessa parte aí, que é os bastidores, que nem eu falo aí, né, o pessoal conversando, para que a gente consiga aí encaixar um trabalho numa equipe aí logo, se Deus quiser. Perfeito, a gente deseja todo o sucesso do mundo, porque a gente sabe, né, Itacir, a equipe que tiver a honra de ser treinado por esse homem, sem dúvida alguma vai ter bons resultados. Com certeza. Pegando um gancho na pergunta do Maurício, e ficando dentro do futebol, não fugindo disso, eu perguntaria para você assim, Celso, você tem alguma assim, um pensamento de treinar algum time do futebol paulista a nível nacional? Para onde você for chamado, você vai? Resumindo assim, o Celso é um treinador do mundo, um treinador do Brasil, ou você tem alguma pretensão mais regional? Com certeza eu já sei a sua resposta, mas queria ouvir do Celso essa resposta aí, porque a gente tá aqui também para projetar o Celso e ajudar a nível nacional. Ele não precisa disso, mas os amigos fazem parte desse círculo. Não, eu sou movido pelo desafio. Eu gosto de desafio. E o futebol é isso que acabou de falar, é as amizades e os contatos, né? E eu sou movido pelo desafio. Apareceu uma oportunidade de trabalho, ou seja, uma proposta fora do estado de Santa Catarina e que for atraente, for uma proposta boa de trabalho, nós, claro, a gente senta, conversa, analisa e se houver acerto a gente vai sim, com certeza, com a convicção e a certeza de fazer um trabalho enganjado naquele projeto do clube para fazer um grande trabalho.
Então, eu sempre falo isso, sou movido pelo desafio e não é diferente disso, né? Então, pode ser em qualquer estado, apareceu a oportunidade, a gente analisa e a gente vai lá. Antes você tinha falado, Maurício, a questão você tocou no nome do Concórdia e falando também, que eu acabei de falar no desafio. É verdade. Voltando um tempinho aqui rapidinho, em 2019 eu recebi o convite para trabalhar no Concórdia. Eu já havia trabalhado num projeto que a própria Chapecoense montou, nós montamos em 2016, também jogamos a Série B do Catarinense lá e não subiu o Concórdia por um detalhe. Aí volta em 2019, né? Aquilo que eu te falo, a gente não tem o tempo de trabalhar e tu chegar e a competição em andamento. E eu recebi uma proposta do Concórdia, né? Na época era o presidente Jonas, que ligou para o Alexandre, juntamente com o Neném, que é o ex-atleta da Chapecoense, o Alexandre Puma, que eram os empresários, né? Que residem em Chapecó e são os que tratam desse assunto. Aí me ligaram e a gente topa o desafio. E eu cheguei no Concórdia na segunda-feira e já havia jogo na quarta-feira. E o jogo era a decisão. Porque o Concórdia, naquele momento que optou por trocar o técnico, é porque estava numa situação complicada dentro daquela competição. E se perde aquele jogo de quarta, já vai todo por água abaixo aquele sonho o acesso. E aí eu chego no Concórdia e nós fizemos já naquela quarta-feira. Não tive tempo de trabalhar, não sei conversar e realmente aquilo que tu falou também de posicionar a equipe. E aí nós conquistamos de 7 jogos, 6 vitórias seguidas, sendo um empate. E aí a gente conquistou o acesso para o Concórdia. Sensacional. Então eu cheguei para fazer os últimos jogos e logo em seguida da minha apresentação já tinha um jogo. Se perde, já tinha que voltar embora. Tanto que nem levei roupa naquela época. Eu fui só para aquele jogo e acreditando que poderia fazer o trabalho e dar certo. E nós mentalizamos coisas boas, conversamos com o grupo e disparamos. Tem um clube... Mudamos a história, porque o adversário já estava com a melhor campanha. Então nós fizemos 7 jogos, vencemos 6, empatamos 1, fizemos a melhor campanha, trouxemos a final para dentro de casa. Infelizmente perdemos a final, mas trouxemos a final. Sim. E o Concórdia teve o acesso, né, para o Catarina em 2020 e hoje está colhendo esses frutos aí, fazendo também uma grande campanha, se estruturando, está montando uma estrutura bacana, merece, porque as pessoas hoje que comandam o Concórdia também, pessoas honestas assim, e fazem um grande trabalho. É o homem do acesso, né? Eu ia dizer, tu tem mandar dois o contato acessos, dele pro Celso? Vasco. São 2 acessos? Ei, mandar o contato pro Vasco. O Vasco da Vasco Gama. tá precisando, cara. E aí eu tô puxando a brasa pro meu lado, né, cara? Mas não é para menos. Quando tomei a decisão de partir em carreira solo, né, 2017 para 2018, logo que eu saí eu tive convites, né, na verdade eu tive um convite que a Chape ela se resume, né, antes da tragédia e pós-tragédia. Antes da tragédia eu iria assumir uma equipe no Rio Grande do Sul e infelizmente aconteceu a tragédia, perdi amigos, perdi colegas, colegas de profissão, né? Entre comissão, diretoria e atletas, pessoas que, nossa, tinham um carinho, uma amizade muito grande e infelizmente perdi como todo mundo perdeu. E o clube do Rio Grande do Sul queria que logo fosse apresentado e não tinha, porque naquela época, logo após a tragédia, não tinha quem respondesse pelo clube, né? E eu era funcionário do clube. Enfim, recusei, né, o convite lá e aí em 2017 resolvi. Pensei muito, conversei com a família e tomei a decisão que começaria uma carreira e eu ia arriscar. Como eu tinha respondido antes, não me arrependi e logo em seguida eu recebi um convite. Eu fui para o Operário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Operário Futebol Clube. Um clube de tradição de camisa, história, que disputou o Campeonato Brasileiro na época. Né? Chego em Campo Grande, a gente faz um trabalho muito bom. Infelizmente, né, perdi uma semifinal. E aí a gente conversa e retorno para 2018. Com mais tempo, é aquilo que eu te falo, o técnico nós temos que ter tempo. Quando eu cheguei em 2017, já havia o grupo montado e não tinha tempo, cheguei para a estreia. E mesmo assim fizemos uma campanha maravilhosa e perdemos uma semifinal.
Para 2018 eu retorno com tempo, começo a montar o grupo já em outubro, novembro, para apresentar em dezembro, para a gente iniciar uma competição em fevereiro. E o que acontece? A gente tira o Operário Futebol Clube de uma fila de espera de 22 anos pelo título. A gente consegue fazer com que, junto com o grupo de jogadores, comissão técnica, nós conquistamos o Campeonato Sul-Mato-Grossense com o Operário Futebol Clube depois de 22 anos. Traz toda uma alegria para um povo que estava nessa fila de espera maravilhosa. Então, foram conquistas assim, que deixaram a marca e marcaram assim, o nome na história desses clubes, mas principalmente para mim, né, que em espaço curto de tempo de carreira, conquistas grandes, né, que tem muitos outros treinadores consagrados que talvez um tempo curto não tenham as conquistas. Então, graças a Deus, com o meu jeito de trabalhar, com humildade, simplicidade, a gente sempre conquistou alguma coisa. Então é nisso que eu acredito. Então, quando eu te respondi ali que eu não tinha me arrependido, realmente eu não me arrependo de ter tomado essa decisão e ter seguido essa linha, que eu sei que é difícil, mas que tem espaço para todos, né? Trabalhar com lealdade, com justiça e ser honesto, e com simplicidade e honestidade, e humildade, a gente conquista grandes coisas. Com toda certeza. Você tem uma história muito bonita, né? Não é à toa que, e até agora quero aproveitar a oportunidade para agradecer o Itacir e o André Rodrigues por estarem viabilizando essa gravação, essa entrevista, né, esse podcast aqui. E a gente, toda a família Duplicar, né, deseja todo o sucesso do mundo para você, que esse início de carreira sirva de inspiração para você mesmo e que você não desista e não mude a sua forma de trabalhar por anseios alheios, né? Que você continue com a sua linha de raciocínio, sua forma de trabalhar, porque sem dúvida alguma a sua hora vai chegar, o seu grande clube vai chegar e as pessoas estarão preparadas para te aplaudir, não tenho dúvida nenhuma disso. Eu queria, falando em oportunidades, né, agradecer mais uma vez todas as pessoas que nos acompanharam até agora, né? Tudo que a gente conversou aqui, que tem a ver com futebol, que tem a ver com esquema tático, que tem a ver com treinamentos, com vestiário, com tempo, tem a ver com trading esportivo, que é um dos mercados que a Duplicar atua, né? E, inclusive, na nossa equipe de analistas, quando muda um treinador, a gente esquece aquele time. Pelo menos até criar-se um novo padrão de jogo. Isso tudo parece bobeira, né? Mas no trade esportivo isso conta muito, porque a gente trabalha com números, a gente trabalha com oscilações de odds, né? Então, aqui no nosso link da descrição desse vídeo, você vai, ou melhor, na descrição do link desse vídeo você vai encontrar o link para fazer parte da Duplicar. De que forma, de que maneira, para que fazer isso? Para que você entenda o que é o trading esportivo. A gente está falando exatamente de oportunidades. Oportunidades que se tem como jogador, como treinador e também como profissional operando em partidas de futebol. A Duplicar, ela é pioneira em diversas ferramentas, né? Dentre elas o Dupli System, que é uma plataforma fantástica, pronta, né? Completa, para que você que pretende iniciar nessa jornada, que você tenha no mínimo mais facilidades, né? A gente tem outra parte bacana nisso, Salsão, que são 30 dias totalmente gratuitos para que esses novos usuários pelo menos aprendam e entendam e sejam inseridos totalmente de graça. Gostou do negócio? Vão virar parceiro? Aí sim, começa a fazer os pagamentos, mas eu posso garantir para todo mundo que está ouvindo, os benefícios eles são muito maiores do que o valor simbólico cobrado lá no Dupli System. Então, não percam mais tempo, né? A gente está aí disposto a ajudar e entregar a oportunidade que as pessoas tanto precisam. Nós formatamos esse tipo de negócio no início da pandemia, né? A gente teve essa preocupação, poxa, o que as pessoas vão fazer em casa, parada, só gastando dinheiro e criando barriga, igual eu e o Itacir, né? O que essas pessoas vão fazer? Então a gente bolou esse sistema totalmente online, né, que as pessoas podem fazer no conforto da sua casa, mas obviamente com todo o profissionalismo, com todo o nosso auxílio, toda a nossa ajuda, né? Hoje inclusive tem live, né, nesse dia 24, e hoje é um dia muito importante para Duplicar e para Chapecó.
porque hoje nasceu aqui uma parceria muito grande, né, através do Itacir e do André, né, nós teremos aqui parceiros oficiais na cidade de Chapecó, que pelo menos vão ajudar o povo daqui a se inserirem no mercado de trade esportivo que muda vidas, tá? Não só como renda extra, mas sim como renda principal, renda familiar, que pode ajudar a realizar sonhos. Beleza? Nossos recados eram esses. Eu agradeço demais pela sua presença, pela sua disponibilidade, porque, sem dúvida alguma, o nosso tempo, né, é o nosso bem mais precioso, depois da nossa saúde. Itacir, obrigado por estar promovendo isso junto com o André, certo? Nós esperamos estar aqui em breve, né, com você, com outros convidados, toda a família aí do futebol. E nós não tocamos no assunto, um assunto chato que infelizmente marcou a cidade, por respeito principalmente a você, que deve ter sido muito impactado. Então, fiquem sabendo que nós respeitamos tudo isso e optamos por não tocar no assunto em respeito a cada um de vocês. Galera que está nos acompanhando, independente da plataforma, né? Spotify nos ouvindo através de áudio, Google Cast, Apple Podcast e tudo mais, nós somos muito gratos a vocês. Não esqueçam, galera do YouTube, né, de curtir o nosso conteúdo, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para que você seja sempre avisado de quando a gente traz um novo conteúdo para você. Direção, é isso? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Quiser deixar um abraço para a família, é a hora de vocês. Maurício, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui conversando, trocando umas ideias em relação ao futebol, que é um tema, um assunto bacana, e eu gosto muito de conversar isso, e tanto que o tempo passa rápido quando se fala de futebol. Passou contar voando. Um pouco, pela oportunidade de poder contar um pouco da minha história, e isso me deixa muito feliz e satisfeito. Obrigado, Itacir, pela parceria, obrigado ao André, né? Apesar de ser Rodrigues, né, meu irmão. Pois mas a gente se trata como irmão, porque também é uma pessoa fantástica, maravilhosa. A toda a diretoria aí, né, do pessoal, o Nego Júnior, parceirão, né, meu irmãozão, por isso que essa intimidade, né, de chamar de Nego Júnior, claro, que é o apelido realmente dele. E só tenho a agradecer, cara, agradecer a Deus pela vida, né, que a gente está passando momentos delicados aí com essa situação de pandemia, e tantas vidas se perdeu, né, nessa pandemia. Então, a gente sempre agradece a Deus pela vida, agradecer a minha família, que está sempre junto comigo, a minha esposa, a Karine, meu filho Caetano, a minha filha Andressa, sempre dando apoio, né, nesses momentos difíceis, que é que quando a gente não está trabalhando, está em casa, para não dizer desempregado, não gosto muito desse termo, mas nós não somos nada sem a família e sem Deus. Então, agradeço especial a isso, a Deus, a família, aos amigos, né? E você, né? Aos novos amigos, aí, né? Está trazendo aí as novidades para Chapecó. Tenho certeza que o povo aqui de Chapecó vai abraçar, porque aqui esse povo de Chapecó, ele chega junto mesmo. Diferenciado. Então, e um abraço especial para toda a torcida da Chapecoense, que é o meu carinho eterno sempre por eles, porque sou também torcedor, e a todo o povo de Chapecó e região, um forte abraço. Obrigado. É verdade que a edição vai deixar o hino da Chape aqui uns segundinhos? É verdade, edição? Oh, coisa linda. Itacir, obrigado, cara, pela sua participação. Primeira de muitas, né? Deixar para finalizar aqui, queria agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, dizer para o Maurício que a palavra duplicar não é à toa, e que ele venha para essa cidade junto conosco, junto com o Celso, junto com os amigos, junto com a torcida chapecoense, a população de Chapecó, da região do oeste catarinense, que a gente venha realmente duplicar amizades, podcasts, ganhar dinheiro junto. Estamos juntos, queremos ir para o Celso. Muito obrigado de coração, Celso. Dizer que a gente tem aqui uma amizade muito forte, dizer que amanhã você está em outro lugar, nós estaremos rodando o Brasil e juntos nós vamos ver as taças que estarão na prateleira. Você já tem muitas, nós queremos participar das suas vitórias, nas tristezas também estaremos juntos, que são a minoria, mas temos certeza que todos nós aqui que temos Deus como prioridade, não tem como não dar certo. Aqui é um pontapé inicial, a Duplicar está começando em Chapecó, é só um começo, e logo logo aqui estaremos para abrir algumas rolhas daquelas que estouram e dão no teto. Tenho certeza disso. Isso é uma convicção, porque a parceria, o gaúcho fala com convicção. Carreira se ganha no atá.
Então nós estamos amarrando a carreira certa. Eu também como gaúcho, o Celso aqui como gaúcho, o Maurício deve ser catarinense, né? Eu como Catarina. Catarina, né? Então a gente tem certeza que essa parceria só vai dar certo. Obrigado a todos. Só para não esquecer, né, Maurício? Agradecer também o Osmar Casarec, que é o nosso Boca, né? Por ter cedido o espaço aqui para que a gente pudéssemos fazer todo esse podcast aqui. É verdade. Bem Então, lembrado. como é que é o nome dele? É o Osmar Casarec, mas é conhecido só o Boca. É o Boca. Obrigado pela ceder o teu espaço, Boca. Exatamente. Então, toda a família Duplicar em peso, né, agradece por vocês, por você que está nos acompanhando aqui. E a gente se vê em breve. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Em toda Santa Catarina.